Fernanda, tem tudo a ver esse equinócio que a gente está passando agora com a entrada do ano novo, tá? Primeiro, o que é esse ano novo, pessoal? A gente tem ali os 12 signos, que são graus que a gente vai calculando as posições ali no mapa celeste, tá? Então, o Sol, ele dá a volta por todos os 12 signos e começa lá no primeiro signo, que é o signo de Áries. Então, ele começa em Áries, vai dando a volta nos 12 signos e quando ele retorna para a casa de Áries, no 0 graus, 0 minutinhos de Áries, nós temos, então, o novo ano astrológico, a renovação do Sol, a renovação de toda a energia dos astros. E a gente chama isso, então, de novo ano astrológico e o ano novo que a gente comemora de ano novo mundano, tá? É por isso que a gente coloca isso. O equinócio que a gente está agora, dessa entrada dessa nova temporada de vibração, a gente chama de maré energética, que é exatamente no mesmo dia dessa entrada, dessa mudança climática, essa mudança de estação, que a gente comemora, então, o novo ano astrológico, porque eles estão extremamente associados com a astrologia. Muito bom! E como será a nossa primeira semana astrológica deste novo ano, Felipe? Fernanda. Ai. Olha só, Fernanda, a gente conversou bastante, a gente teve uma semana muito pesada, a semana anterior a essa, onde a gente falou sobre incêndio, nós falamos sobre terremotos, sobre um ódio coletivo, né? Foi uma semana pesada e a gente viu tudo isso se manifestando, tá? E para essa semana continuamos. Aquela conjunção que Sol tá fazendo quadratura para Marte, isso continua até fim de quarta, ou seja, lá para o finzinho da semana inteira, metade do dia de quinta, que a gente começa a perceber que os ânimos vão se acalmando. Então, para essa semana, a gente tem ainda essa presença muito forte do ódio coletivo, e aqui a gente está falando do coletivo, tá? Pode ser tanto de jogos de futebol, como a questão que a gente está vendo no Rio Grande do Norte, toda essa questão do ódio coletivo muito presente. Também a preocupação com fogo, com incêndio, então muito cuidado com fogo, com vela, com esquecer coisa no fogão e até mesmo eletricidade, tá? Também temos a presença dessa semana de terremotos, possíveis terremotos para essa semana, tá? Agora, temos a parte boa da semana, tá, Fernanda? Nem tudo tá perdido para essa semana. Que bom, né, olha só. Felipe? Graças a Deus, Fernanda. E o que a gente tem para essa semana? Como a gente sabe e agora, olha só, é o grande pulo do gato dessa semana, hein, Fernanda? Quando a gente tem, então, um novo ano astrológico, os 12 dias que se seguem, ou seja, hoje a gente conta como o primeiro dia, e os 12 dias sequentes a este dia de hoje, eles vão representar todo o nosso novo ano astrológico. Então, tudo que acontece hoje é como se acontecesse uma grande fotografia do dia de hoje, e a gente vai trabalhar os acontecimentos, vibrações, energias do dia de hoje ao longo de todo o nosso 2023, até lá, março de 2024, tá? Então, por isso que a leitura dessa semana é extremamente importante. O que a gente já tem agora para essa semana, dessa fotografia do nosso novo ano astrológico, pessoal? A gente tem 3 grandes mudanças que ocorrem nos céus, tá? E grande parte dessas mudanças, pessoal, elas são coletivas. Elas vão impactar o mundo enquanto coletivo, tá? A primeira delas, a gente está falando de Mercúrio, que vai sair de Peixes e vai entrar no signo de Áries, junto com o Sol. Lembra? No novo astrológico, o Sol está entrando, então, no signo de Áries. E junto com ele, Mercúrio. O que isso significa? A nossa comunicação, ela vai estar muito conectada com a nossa ação. Então, é uma semana para a gente falar e agir ao mesmo tempo. Aquela expressão, a gente vai construindo a ponte à medida em que caminha nela. Se você quer abrir campos, caminhar por um novo caminho, e os caminhos se apresentam fechados, vai caminhando, vai indo construindo a ponte à medida em que você atravessa a própria ponte, tá? Uma outra coisa muito importante dessa semana é que a nossa mente, Mercúrio rege muito a nossa mente. Então, quando ele está em Áries, que é um signo extremamente decisivo e não tem meio papo com Áries, a gente então toma decisões muito importantes essa semana. Talvez as pessoas que estivessem em dúvida entre um caminho e outro, essa semana então, elas tomam grandes decisões e decisões que costumam ser bastante assertivas, tá? Nós temos uma outra grande troca essa semana. Marte sai lá do signo de Gêmeos, signo da
visão, que absorve todas as ideias possíveis, né, que faz 2 coisas, 3 coisas ao mesmo tempo. O Marte, que é o planeta da guerra e da ação, sai do signo de Gêmeos e entra, então, em Câncer, que é o planeta das emoções, do planeta mais o signo das emoções, o signo mais fofinho que tem. Então, o que isso significa, pessoal? Sai um pouco a nossa agilidade e a gente começa a pensar mais antes de agir, pensar mais antes de falar. Algumas questões de família, elas podem ser evidenciadas essa semana, tá? Então, brigas em família podem ficar mais constantes, pequenos atritos, mas sempre com o intuito de solucionar algumas coisas. E a gente tem que ter um foco muito grande no perdão, porque muitas emoções do passado podem vir à tona e quando o Marte está em jogo, a gente quer tirar satisfação, a gente quer resolver de alguma forma, então tem que ter aí o perdão envolvido. E agora, Fernanda, desde que eu comecei aqui na 98, eu venho falando... Ai, quando ele fala isso, eu tenho até medo. Até engasguei, Fernanda. Antônio, ele até engasgou aqui, Felipe. Calma. Calma, então vamos com calma. Olha só, desde que eu entrei aqui na 98, a gente fala sobre um grande evento. Eu venho falando, alertando sobre esse grande evento desde a minha entrada aqui, na participação aqui na 98, que é Plutão mudando de signo. Plutão saindo de Áries, Plutão entrando em Aquário, não é? Então, desde que eu estou falando disso, por quê? Essa mudança de signo de Plutão, a última vez que Plutão teve em Aquário foi há mais ou menos 250 anos atrás. Caramba! 250 anos atrás. Quem teve essa conjunção, foi regido por essa conjunção, não está vivo mais para contar a história para gente de como que foi. Não está. Então, olha só, não está. E ela acontece agora, quinta-feira. Plutão, então, troca de signo e vai para Aquário. Agora, olha que interessante. O que a gente tem aqui, pessoal? Plutão em Aquário vai falar de revoluções populares, tá? E vamos lembrar que a última vez que isso aconteceu, a gente teve algumas questões na sociedade, entre elas a Revolução Francesa. Se a gente olhar um pouquinho para a França hoje, no dia de hoje, a gente vai começar a entender um pouco o que essa conjunção Plutão-Aquário vai trazer para a sociedade. As pessoas vão se mobilizar mais, elas vão cobrar de forma até agressiva as autoridades, elas vão cobrar políticos, as pessoas vão se juntar para promover transformações. Tem a questão da tecnologia, uma parte dela avança muito, principalmente a da robótica. Agora, a gente já veio conversando também de um declínio desse setor de tecnologia, que vai acontecer agora, a partir de agora, nos próximos 20 anos. Muita transformação acontece a partir de agora. Agora, olha que interessante. Então, quinta-feira, Plutão entra em Aquário. Mas lá no finalzinho de 2023, pessoal, ele retrograda, ele vem voltando um pouquinho para trás e volta para Capricórnio, tá? E aí ele entra definitivamente em Aquário em 2024. Mas essa entrada de 3 meses que ele passa agora em 2023, a gente vai ter uma prévia desses acontecimentos. Então, de hoje para os próximos 3 meses, a gente vai entender um pouco o que vai acontecer com a nossa sociedade nos próximos 20 anos. E quando o Plutão retorna para Capricórnio lá no final do ano, ele pode falar de uma recessão financeira global que pode acontecer lá no final do ano. Plutão é aquele que destrói. Então ele volta no movimento retrógrado e o movimento retrógrado é uma revisão. Quando ele volta em Capricórnio, que é o signo, o símbolo do dinheiro, da finança, tudo isso, a gente percebe então que vai haver uma revisão na nossa economia e podemos entrar então numa recessão. Essa recessão tende a não durar muito, tá? Mas existe essa grande possibilidade aí. E nós temos, então, para essa semana, Lua nova em Áries, Sol em Áries, Mercúrio em Áries. O que tudo isso quer dizer? É hora da gente entrar em ação, alinhar mente, corpo e espírito para que a gente possa pensar e agir, falar e agir de forma assertiva, para que a gente possa nos preparar para todas essas aventuras que 2023 nos reservam, que a gente comentou bastante lá no comecinho do ano.